Olá pessoal, então vamos lá para o vídeo de hoje. Hoje o vídeo vai ser comentários sobre a leitura da palavra, né? Nós estamos fazendo o plano de leitura bíblica de 2025 e hoje é sobre Gênesis do capítulo 7 até o capítulo 9, tá bom? Então, nós no capítulo 7, nós já tínhamos dado uma pincelada no dia anterior, que foi Gênesis 6, que é sobre a Arca de Noé, sobre o dilúvio. E é interessante que muita gente tenta descreditar, né, ou dizer que não houve realmente a Arca de Noé, o dilúvio, enfim, mas Jesus, ele menciona sobre os dias de Noé e ele compara como os dias os últimos dias, que é o fim dos tempos. E ele fala isso, está gravado em Mateus, capítulo 24, dos versículos de 37 a 38. E eu falei ontem também no vídeo sobre isso, né? Que a Arca de Noé, ela é considerada como aqueles que estão no Senhor, eles no fim dos tempos, ou nos tempos de hoje, eles são protegidos por Jesus. Jesus é a nossa proteção, é como se a arca fosse uma comparação com Jesus, não é? Então nós não precisamos temer no fim dos tempos. Eu sei que vão haver dias terríveis, nós já vivemos dias difíceis, mas nós temos a esperança que nós estamos no Senhor, amém? E é interessante também que, por causa da violência, Deus resolveu na arca salvar Noé, sua família, porque Noé era, segundo, né, obediente a Deus, era varão justo. E é interessante que o poder da vida tá nas mãos de Deus, né? Ele tem o poder de dar vida e de tirar. E nós temos muito essa coisa de qual é o Deus verdadeiro, né? Quem é o Deus verdadeiro? E é o que é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é a Trindade, né? Jesus é uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo e Deus. Nós já vimos isso também em Gênesis 1, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer, Deus está falando de nós, dele como Trindade, e não como uma pessoa única, senão ele falaria: façamos a minha imagem e semelhança, não é? Então, qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o da Bíblia, é aquele que tem o poder de dar a vida e de tirar, amém? E é interessante, amados, que em Gênesis 7:5 diz assim: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Então a obediência de Noé, né? Nós sabemos depois o que aconteceu, a vida de Noé foi protegida, a vida dos seus entes queridos e todos aqueles animais que foram colocados dentro da arca. E a importância de nós obedecermos a palavra, né? Teve até um vídeo que eu fiz do Ano Novo, que eu falo sobre Deuteronômio 28, o capítulo, né? Deuteronômio 28, de 1 a 14, se eu não me engano, ou 1 a 11, sobre a importância, né? Que Deus vai nos abençoar, mas existe a condição da obediência ao Senhor, de quando Ele dá um comando para nós, por mais absurdo que seja na palavra, que nós devemos seguir aquilo que Deus está nos falando, porque muitas vezes, a maioria das vezes, vai ser difícil, sim, o caminho é mais longo, sim, mas os resultados são duradouros, são para sempre, e nós temos que confiar que a vitória, né, já é nossa se nós fizermos aquilo que Deus está dizendo para nós fazermos. Então é interessante que Noé, ele deve ter ouvido isso da arca e deve ter achado um absurdo, como muitas pessoas que ele talvez anunciava, né? Olha, vai acontecer tal coisa, as pessoas pensavam: não, esse cara é louco, né? Assim como muitas pessoas hoje pensam que nós cristãos somos loucos. Mas a importância de que Noé ouviu a voz de Deus e ele disse: não, sabe de uma coisa, todo mundo pode achar que eu sou louco, mas eu ouvi o Senhor e eu vou fazer aquilo que o Senhor tem me comandado.
É interessante aqui em Gênesis 8:11, depois que já tinha as águas já tinham cessado, Noé envia alguns animais para verificar a terra, para ver se está seco realmente, se eles podem já sair. E diz assim em Gênesis 11, e a pomba voltou a ele, a Noé, sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Então, quer dizer, eles passaram pelo dilúvio, nós já sabemos o que aconteceu, todas as outras pessoas que ficaram fora da arca morreram, pereceram. E aí, quando ele larga essa pomba volta com uma oliveira no bico. E a oliveira, gente, ela é uma alusão a Jesus. Ela é considerada, Jesus ele tem algumas partes da Bíblia que fala, né, da oliveira. E é interessante porque eu fui pesquisar alguns fatos sobre as oliveiras e olha só o que eu encontrei, que eu achei lindo, que tem tudo a ver com Jesus. Um dos fatos é a longevidade. As oliveiras podem viver milhares de anos. Há muitas árvores na região do Mediterrâneo que são cientificamente verificadas como tendo até 2.000 anos. Quer dizer, Jesus quem tem Jesus tem a vida eterna, né? Uma vida longa, uma vida abundante. Então, aqui está falando, lógico, que as oliveiras elas vivem muitos anos, algumas 2.000 anos, mas faz uma alusão de que a vida é longa, né? Uma vida e a vida é eterna em Jesus. Outro fato, ela diz, é prolífica. A oliveira começa a dar frutos por volta de 5 anos de idade e uma árvore na Croácia que é datada por radiocarbono como tendo 1.600 anos ainda produz frutos abundantes hoje, né? Então fala dos frutos que ela dá desde pequenininha até ser mais velha. E fala de frutos abundantes, né? A vida em Jesus é uma vida abundante. Fala também que ela é indestrutível. Olha só que interessante. O sistema radicular da oliveira é tão robusto, é tão forte, que é capaz de se regenerar mesmo quando a estrutura acima do solo da árvore é destruída por geada, fogo ou doença. Quer dizer, o sistema é tão forte que ela consegue se regenerar, quer dizer, dar novos brotinhos, apesar da árvore ser destruída por geada, quer dizer, a baixíssimas temperaturas, fogo, quer dizer, altíssimas temperaturas e até na doença. Então é super interessante isso, né? Que a vida em Jesus, ela é sempre regenerada. Jesus tem sempre uma vida nova para nós. E apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das doenças, ele está aí e nos regenerando, nos fazendo novos. Outro fato é imparável. As oliveiras são amigáveis à seca e assim como os eucaliptos não precisam ser regadas, quer dizer, não precisa de água a oliveira. E Jesus, o que ele é? Ele é a água da vida, né? A palavra de Deus fala que ele é a água da vida. Assim, ele não precisa, a oliveira não precisa de água porque ela já tem o suficiente para ela. Então, que interessante que a analogia com Jesus ele é a água da vida, quer dizer, ele não precisa de água, ele dá a água, né? Ele é a água. E as oliveiras, elas permanecem no deserto, quer dizer, deserto é um lugar onde não existe água, sequidão, altas temperaturas, mas ela permanece no deserto. E muitas vezes a palavra de Deus fala que nós passamos por desertos, mas que Deus, Jesus, está conosco ali, passando a prova conosco. Então, que nós vamos também em Jesus, nós vamos estar fortes, apesar de tudo que acontecer, apesar dos desertos da vida, nós podemos estar confiantes que Jesus está ali conosco e nós vamos vencer.
Ela fala também que a oliveira é generosa. As oliveiras grandes produzem em média cerca de 400 libras de azeitonas anualmente e árvores maiores e mais velhas podem produzir mais. Estima-se que existam cerca de 865 milhões de oliveiras no mundo hoje. Quer dizer, Jesus está aí por tudo e as oliveiras, né, comparação com as oliveiras. E fala também que as oliveiras são saudáveis, azeitonas são frutas, elas são frutas sim, elas são primas distantes do pêssego, contendo antioxidantes, gorduras saudáveis e fibras. E Jesus, nós sabemos que Ele é a nossa, né, a nossa cura, a nossa vida abundante até fisicamente falando. E também um outro dado que é sagrado, o azeite de oliva é considerado sagrado há muito tempo. O ramo de oliveira era frequentemente um símbolo de abundância, glória e paz. Isso tudo reflete Jesus, né? A vida abundante que Jesus nos dá, a glória de Deus e a paz de Jesus. E fala também ao longo da história, o simbolismo da oliveira tem sido símbolo de paz, sabedoria, glória, fertilidade, poder e pureza, que é tudo que Jesus é e muito mais, né? A paz, sabedoria, glória, fertilidade, poder e pureza. E o último item, antiga. A azeitona comestível é cultivada há pelo menos 6.000 anos. A tradição diz que as azeitonas caíam das árvores na água salgada nas margens do Mediterrâneo, onde eram descobertas e comidas. Amém? Então, muito interessante essa analogia, né? Que quer dizer, teve o dilúvio, morreram muitos animais, as pessoas, mas uma delas ficou ali intacta, forte diante das chuvas fortes e do dilúvio, que foi a oliveira, que é um símbolo de Jesus. Nós podemos passar o que for para passar nas nossas vidas, mas se tivermos agarrados com Jesus, não vai ter para ninguém. E já entrando agora em Gênesis 9:1, e abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então aqui Noé é como considerado um segundo Adão, né? Porque Deus também havia dito isso para Adão, a mesma coisa. E aí, depois do dilúvio, como a maioria das pessoas morreram, ele disse de novo, né? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E aqui também em Gênesis 2, Deus adiciona na dieta do humano a carne de animal, né? Que pode comer carne de animal. Para ser sincera, eu tenho as minhas... eu não sou vegetariana mais, eu fui vegetariana no passado durante 5 anos. Gostei muito, eu vivi muito bem com o vegetarianismo. E eu confesso que antes de eu ter os meus gatinhos, eu não era tão assim preocupada ou envolvida assim no sentido do animal de ser morto, né, para comida. Eu sempre gostei de animais, mas nunca foi aquela coisa que tirava o meu sono. E sempre respeitei, meu pai sempre nos ensinou a respeitar os animais, a minha mãe também. Eu creio que isso é importante para nós, para as pessoas que têm filhos, ensinar os filhos a respeitar os animais, a respeitar até as plantas, porque muita gente não instila esse valor na vida das crianças. E aqui Deus fala no Gênesis 4, 9, né? Capítulo 9, versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E é interessante que eu estava lendo o comentário bíblico do Warren Wiersbe. E ele fala que ele fala assim, Deus revelou sua preocupação com a vida animal. Aqui quando ele diz isso, eu achei legal isso que esse pastor falou,
porque eu creio que, primeiro, que o sangue ele é considerado uma coisa sagrada, né? Nós temos a alusão do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, e, e assim, eu creio que Deus também tem uma preocupação com o animal. Acho que a gente não tem que matar os animais por puro prazer ou por pura, sabe, brincadeira. Tem coisas estúpidas, assim, pessoas que matam elefantes pra quê, sabe? Ou só para demonstrar que tu matou um animal que é muito maior que você. Assim, são coisas estúpidas que não tem sentido, e eu creio que Deus não quer isso. A quantidade de pessoas cristãs que eu fico sabendo, assim, que não gostam dos animais, que às vezes até maltratam os animais. Gente, isso é um absurdo, um absurdo. Eu não creio que isso agrada o coração de Deus, sabe? Eu acho que, lógico, a gente não pode também se aferrar tanto, mas é uma coisa que eu tenho, assim, que quando eu chegar no céu, eu quero perguntar para o Senhor, é assim, por que os animais? Por que não podia ser alguma coisa que, sabe, que não... Porque eu creio que os animais, eles têm sentimento. Quando as vacas, o gado, ele é sacrificado, eu creio que eles sentem, porque eles gritam, eles fazem, né? Eu creio que eles têm sentimento. Então, assim, por que não podia ser? Então, assim... lógico, eu amo o Senhor, eu amo a palavra, mas lógico, tem coisas que a gente sempre tem as perguntas, né? Por que não podia ser diferente? Não podia ser talvez menos? Não sei. Mas enfim, e aí depois Deus fala da vida do homem, né? Quem derramar, Gênesis 9:6, quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, assim, hoje em dia nós vemos tanta... Isso sempre existiu, né? Matança, Caim matou Abel já no início dos tempos, mas hoje é tão comum, né, gente? Pessoas assim, coisas tão banais. Às vezes eu vejo coisas assim, aqui nos Estados Unidos mesmo, maridos matando esposa matando marido por causa de seguro de vida, quer dizer, coisas tão banais. E aí Deus fala, né, da importância da vida do homem. Se Deus tem consideração pela vida do animal, do homem muito mais, né, porque o homem foi feito à imagem e semelhança dele. Então, assim... assim, o cuidado que nós temos que ter, né? Eu falei também de quando a gente dá vida à semente do nosso coração de ressentimento, como Caim fez, né? Ele guardou uma semente no coração e depois foi e assassinou o seu irmão. Então, para nós termos muito cuidado com isso. A vida para Deus é sagrada. Amados, em Gênesis 9:20... foi quando Noé, ele tem aquele problema que ele toma vinho, e nós vamos ver aqui, vamos ler aqui alguns versículos. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda, quer dizer, ele estava nu. E viu Cam, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então, quer dizer, Cam viu e foi lá e chamou os 2 outros irmãos. Então, tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então, quer dizer, os outros 2 irmãos, um foi lá e disse, olha aqui o que aconteceu. E os outros 2 foram, pegaram uma capa, cobriram a nudez de Noé e nem olharam, não viram o pai nu. E é interessante que a palavra de Deus, ela não nós não vamos ler só aquilo que as pessoas fizeram de bom, ou aquilo que as pessoas, as qualidades das pessoas. Deus mostra também os erros das pessoas. Por quê? Para nós aprendermos com os erros dos outros. Então, assim, Deus
Não é porque ele tá falando aqui o que aconteceu com Noé, com os filhos, que ele aprova isso. Não, ele tá contando a história de Noé, o erro que Noé cometeu, para nós aprendermos com isso. Assim como quando Davi comete adultério, Deus não escondeu. Davi era segundo o coração de Deus, mas Deus não escondeu isso. Por que ele não escondeu? Porque ele quer mostrar para nós que nós somos humanos igual a Davi, e nós somos também, nós vamos errar, nós vamos cometer os nossos pecados, mas existe o caminho de volta. Até Abraão mentiu em relação à esposa, várias coisas que a palavra de Deus fala dos erros dos personagens, para nós aprendermos com isso. E é interessante que eu li, né, tem esse comentarista que é o Warren Wiersbe, que eu tenho toda a coleção dos livros dele, e eu achei tão lindo aquilo que ele colocou aqui e que tem muito a ver com os dias de hoje, que eu vou ler para nós. Eu vou estar traduzindo porque ele está em inglês, tá? E ele fala assim, ó, que a bebedeira e a nudez, elas são sempre uma desgraça, né? E muitas vezes elas estão ligadas, né? E o que acontece? Quando a pessoa começa a beber, o álcool ele começa a influenciar mentalmente e a pessoa perde o controle. A pessoa não tem mais controle de si mesma, das suas emoções. E aí faz coisas que depois vem a se envergonhar. Só que aqui o Noé, ele bebeu, ele se embebedou, ele estava nu, mas dentro da sua casa. Ele não estava fora fazendo escândalo, ele estava dentro da sua própria tenda. E é interessante que quando o primeiro filho vê, ele é extremadamente desrespeitoso com o pai. Ao invés de ele ficar quieto ou de repente cobrir o pai, não, ele foi lá e ele anunciou para os outros irmãos. Quer dizer, ele entrou na tenda do pai e expôs, né? Colocou o pai para vergonha. E parece que ele se animou com aquilo, né? Tipo, não foi uma coisa, eu vou tentar mudar a situação, não. Eu vou botar a boca no trombone. E aí fala, ele comenta assim, ó, que Provérbios 10, 12 diz que o amor, ele cobre os pecados, as transgressões. E aquele que cobre a transgressão procura o amor. Provérbios 17, 9. E Provérbios 12, 16. Eu tô lendo eu tô traduzindo, tá? Eu não sei exatamente o versículo que diz em português. E aqui diz: o homem prudente cobre a vergonha. E aí ele fala aqui que o amor em si, ele não nos limpa dos pecados. Nós sabemos que só Jesus tem, através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, nos limparmos dos nossos pecados. Mas o amor, ele cobre os pecados. Então, quer dizer, quantas vezes hoje nós vemos, amados, que as pessoas fazem vídeo rapidamente sobre o pecado de algum pastor ou sobre o que acontece em alguma igreja. Eu sei que Deus está revelando muita coisa, está botando muita coisa aí no ventilador, estão vindo à tona coisas, mas às vezes nós temos que ser prudentes e não espalhar as más notícias. Eu acho lindo uma coisa que eu vi, uma das filhas de Billy Graham, uma vez ela disse que ela tinha uns vizinhos, e quando os filhos do Billy Graham, eles se afastaram de Deus, pelo menos acho que 2 filhas ou 3, não sei, elas se afastaram de Deus, elas tomaram um outro rumo na vida delas, as vizinhas, ao invés de espalhar as notícias e fofocar, elas dobravam os seus joelhos para orar por elas. E tu vê, as filhas do Billy Graham foram alcançadas, voltaram para o Senhor, hoje são
sabe, já escreveram livros contando da sua história, mas assim, ao invés delas botarem tudo no ventilador, como hoje as pessoas fazem com a maior facilidade, sem temor a Deus, sabe, sobre aquele apóstolo Rina, né, que faleceu, o que aconteceu com a esposa dele. Então, quer dizer, as pessoas botando aí como, tipo, envergonhando as pessoas, sabe? Ao invés de dobrar o seu joelho, se tu é ovelha do teu pastor e o teu pastor cometeu alguma coisa, dobra o teu joelho e intercede por ele, ora por ele, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós avancemos o reino de Deus e não atrapalhemos com fofoca e confusão e apontar o dedo para os outros, né? Porque se nós somos tão perfeitos assim, não é? Então, quer dizer, aquele que é perfeito demais, que ligue para Jesus e diga: ó, Jesus, me leva porque eu preciso ir para a glória, porque ninguém é perfeito, né? Todos nós temos os nossos pecados, caímos, e nós somos, e nós temos que, a palavra de Deus fala que nós temos que cuidar para não cair, e não ficar, sabe, espalhando aquilo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Então, eu achei tão lindo isso que né, ao invés do filho de Noé cobrir a nudez do pai e deixar dentro de casa, não, ele foi lá e expôs o pai, né, à vergonha. Deus fala também honrar pai e mãe, como é importante nós honrarmos os nossos pais, né, e respeitá-los, mesmo que muitas vezes nós não concordemos com eles. E a palavra de Deus fala que aquele que honra seu pai e sua mãe, a sua vida será longa e próspera, né? Pessoal, lembrando, deem um like, comentem, compartilhem, ajudem o canal a divulgar o canal, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, amanhã tem mais, e amanhã nós vamos ver sobre Gênesis 10 até 10, 11, 12, 13, porque aí já é final de semana, lembram? Então nós nos vemos amanhã, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.